Fala assombrados, eu sou Matheus do blog assombrado.com.br e nesse especial nós vamos falar do caso Travis Walton. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, chegou a hora de falarmos do caso mais bem documentado da ufologia quando o assunto é abdução, o famoso caso Travis Walton, que aconteceu lá em 1975, mais de 40 anos atrás. É um caso incrível, um caso único. Antes não tinha tido relatos de um caso de uma abdução como aquele lá, e o que torna ele realmente diferenciado é que a abdução foi testemunhada ali por outras pessoas. A abdução não, né? O OVNI ali, o feixe de luz, foi testemunhada ali por 6 pessoas. Isso aí torna o caso único porque essas pessoas também passaram no teste do polígrafo, né, o detector de mentira, com louvor. E o Travis também passou. E isso daqui, estatisticamente, é muito difícil acontecer que eles conseguissem enganar os vários testes. É um caso muito singular, eu gostei muito de estudar ele aqui, e eu garanto que você vai gostar. Aqui nós vamos contar a história de quando eles viram ali a luz na floresta, do Travis que correu em direção a ela, e quando veio aquele feixe de luz azul e atingiu ele, pareceu que ele caiu morto, estatelado no chão. Aí o pessoal foi acusado ali de assassinato, passaram pelo teste do polígrafo, e o Travis voltou como o menino do Acre lá, vamos dizer assim, só que o menino do Acre foi alguns meses fora, o Travis voltou depois de 5 dias, e contou uma história inacreditável do que aconteceu com ele enquanto ele esteve fora, fez o teste do polígrafo também. E eu vou contar ali o que o pessoal usa como argumento para tentar desmerecer essa história. São argumentos assim muito rasos, eu acredito, mas como eu gosto de falar os dois lados aqui, eu vou apresentar para vocês e no final a gente faz uma conclusão. Uma história fascinante, não deixe de assistir até o final desse vídeo e também não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito aqui no canal Assombrado. Temos vídeos diariamente e já estamos com mais de 3.000 vídeos disponíveis aqui. Antes de começar, deixa eu mostrar a camiseta que eu fiz aqui em homenagem ao caso Travis Walton. Olha que camiseta mais linda de abdução, cara. Olha aqui, tem os ETs aqui numa mesa e um corpo aqui deitado. Espero não estar pegando o microfone, né? Tem um homem aqui, eles estão realizando um procedimento e essa camiseta brilha no escuro. Você vê que quando brilha no escuro tem tipo um feto dentro da barriga aqui do ser humano. Camiseta fantástica, está em pré-venda. Lembrando que é silk isso daqui, tá de qualidade, vai durar muito tempo. A malha é uma malha de qualidade. Quando você receber na sua casa, você vai comprovar. E também estou lançando mais uma estampa no canal, referente à temática aqui. A estampa aqui do ET aqui na incubadora, um alienígena mantido aqui vivo por tubos aqui, o tubo fazendo referência à área 51. Mesma coisa, camiseta silcada, malha de qualidade. Brilha no escuro, Matheus? Claro que brilha no escuro, né, assombrada? Aqui você já sabe, as camisetas tem que brilhar no escuro. E olha aí como é lindo quando ela brilha no escuro. Então, se você quiser gostar aqui, vai lá, comprando os produtos na loja Assombrada, você ajuda a manter o canal assombrado, tá? O link para comprar as duas camisetas e conhecer a loja Assombrada está na descrição deste vídeo. Então vamos lá, Matheus, sem bromation, sem enrolação, vamos começar logo esse especial? E a gente começa de onde, Assombrado? Da onde eu não ouvi? Do início. Então vamos lá, podando árvores. Tudo aconteceu no dia 5 de novembro de 1975. Nesse dia, o Travis Walton, junto com os seus 5 companheiros ali, essa galera aqui que eu vou ler o nome aqui, o Ken Patterson, o John Golett, o Steve Pierce, o Alan Dulles e o Dwayne Smith, todos moradores de uma cidadezinha chamada Snowflake, lá na Arizona, saíram para trabalhar junto com o Mike Rogers, um cara de 28 anos, que era o chefe deles e prestava serviços ali para o Serviço Florestal dos Estados Unidos. O Mike Rogers e o Travis Walton, eles eram melhores amigos. E o Travis namorava a irmã até do Mike, uma moça chamada Dana, com quem viria se casar mais tarde. Então eles estavam trabalhando ali, o contrato que o Mike tinha feito ali era para podar uma área grande, eram mais de 1.200 acres próximos de Turkey Springs, no Arizona. Eles tinham que pegar a motosserra e cortar ali árvores pequenas ou que estivesse atrapalhando ali o solo para prevenir incêndios e tudo mais. E eles tinham um prazo para cumprir.
esse trabalho. E o prazo estava muito apertado, então eles estavam trabalhando das 6 horas da manhã até o pôr do sol, para cumprir ali o contrato e ele ganhar a grana lá, o Mike Rogers. Então, nesse dia aí, 5 de novembro de 1975, não foi diferente. Chegaram 8 horas da manhã para trabalhar ali e trabalharam até o pôr do sol. Quando o sol começou a se pôr, todos entraram ali na caminhonete do Mike e o Mike ligou ali e foi embora em direção a Snowflake, onde todos moravam ali. E no caminho para Snowflake, eles viram algo diferente. Algo que mudaria a vida de todos eles para sempre, principalmente aí a do Travis Walton. Luzes na mata. O pessoal olhou ali atrás de uma colina, uma luz. E aí o Mike estava no volante ali e dirigiu em direção àquela luz. E quando eles chegaram lá, eles viram um disco voador no formato clássico de disco voador que a gente conhece, com listas verticais assim. Ele tinha 2,5 metros de altura por 6 metros de diâmetro e estava ali a uns 6 metros de altura do solo. O Mike então parou a caminhonete e no que ele parou, o Travis Walton não teve dúvida, saltou daquela caminhonete e correu em direção ao disco voador. O cara foi maluco, ele foi em direção ao disco voador. O pessoal na caminhonete gritou para ele voltar, volta, volta, volta. E quando ele estava mais ou menos embaixo do disco, o disco começou a fazer um ruído assim como uma turbina de avião. Assustado, Travis Walton foi se esconder atrás de uma rocha. E quando ele levantou dessa rocha para correr de volta para a caminhonete, um forte raio de luz azul saiu do OVNI e atingiu o corpo dele em cheio. Foi tão forte aquele raio que bateu nele assim, ele deu uma quicada, voou 3 metros pro chão e caiu com os braços abertos para trás, assim, imóvel, como se estivesse morto. O pessoal no furgão viu aquilo e lógico que ficou super assustado, né? Tanto é que o Mike disse depois que achou que o Travis tinha morrido naquela hora. Então, você tá no furgão, tá vendo que um disco voador, algo incrível, acabou de dar um raio, buf, que pegou o cara lá, jogou ele 3 metros no chão com a força. Ligaram a caminhonete na hora e ó, saíram correndo, aceleraram o máximo que puderam. E correram, até que uma hora o Mike resolveu olhar para trás e viu que não tinha ninguém seguindo eles. Aí ele desligou a caminhonete e começou todo mundo discutir lá, meu Deus, o que a gente viu, não sei o quê. E aí começou uma discussão. A gente volta para pegar o corpo do Travis Walton ou a gente vai embora? E o pessoal, não, a gente tem que ir embora, o outro, não, a gente tem que ir. Até que o Mike falou, ó, é o seguinte, eu que mando na bagaça. Quem não quiser voltar lá, desce do carro e espera aqui, porque eu vou lá voltar. Lembrando que eles eram melhores amigos. Aí todo mundo falou, realmente, vamos voltar. Ligaram a caminhonete de novo e voltaram. Era por volta das 6 horas da tarde quando aconteceu tudo isso, tá? 18 horas. Voltaram, Mike disse que viu até o OVNI indo embora no horizonte e começaram a procurar ali pelo corpo do Travis Walton. E não achavam o corpo do cara em lugar nenhum. Cada um se separou, tá? Cada um foi para um lado ali, eles conheciam a floresta, eles trabalhavam ali. E não encontraram o corpo, então eles ficaram aliviados, porque não tinha o corpo dele ali, sinal que ele estaria vivo. Só que aí veio na mente deles, peraí, se o corpo dele não tá aqui, a gente viu ele caído ali, só pode ter acontecido uma coisa, o disco voador levou ele. Aí eles ficaram todos aterrorizados com essa hipótese. Por quê? Porque iam pensar que, tipo, eles mataram o cara, concorda? Mas eles resolveram voltar para a cidade. E voltaram ali para Snowflakes para comunicar à polícia. Informando a polícia. Na verdade, não foram para a cidade de Snowflake, eles foram para uma cidadezinha chamada Heber, ali do lado. E lá ligaram ali para a polícia, o agente atendeu e falou ó, o seguinte, vamos nos encontrar ali no centro comercial e vocês contam a história. Chegou nesse centro comercial, a galera contou o que aconteceu. Tinha 2 ali do pessoal ali dos madeireiros, vamos dizer assim, que estavam transtornados. E aí o agente falou, peraí que eu vou ligar pro xerife. E o xerife, é interessante a gente saber o nome desse xerife aqui, é o Martin Gillespie. Martin Gillespie. Era o xerife ali da cidade de Heber, que falou, ó, o seguinte, mantém esses caras aí, que eu tô chegando junto com o agente aí, o Ken Copan, pra conversar com eles e ouvir essa história. Então, em 1 hora eles chegaram e o pessoal contou a história ali. E o Mike, ele falava, a gente tem que voltar lá, a gente tem que voltar e procurar o Travis Walton, a gente precisa fazer isso. E 3 dos madeireiros estavam num estado tão transtornado que não iam conseguir voltar e foram dispensados. Então, o Mike e o outro agente que chegou lá, o Copan, foi falar, comunicar o que aconteceu para a mãe ali do Travis Walton.
Chegaram lá, falaram, olha, é o seguinte, aconteceu assim, 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 veio um raio de luz azul, bateu no seu filho, ele caiu estatelado, a gente procurou, não achou, ele só pode ter sido levado pelo disco voador. Aí a mãe dele falou, repita! Aí eles contaram toda a história de novo. Aí a mãe calmamente falou, vocês contaram isso pra alguém? Alguém tá sabendo dessa história? E aí todo mundo estranhou, né, o comportamento, mas deixou daquele jeito, comunicaram ela. Aí ela ficou processando a informação e por volta das 3 horas da manhã resolveu ligar pro seu outro filho, um homem chamado Duane, que morava numa cidadezinha ali próximo, e contar o que aconteceu. Duane então pegou seu carro e dirigiu-se até a casa da sua mãe. Enquanto isso, o pessoal foi fazer buscas no local. Procurando Travis Walton. Então ia ser moleza, né? Foi a polícia e mais um monte de voluntário ali para a região onde ele desapareceu procurar o Travis. E eles começaram a procurar, todo mundo andava para lá, andava para cá e nada. E começaram a ficar preocupados, por quê? Porque à noite ali fazia frio. Chegava a fazer temperaturas negativas e ele estava vestido só com uma calça jeans, uma jaquetinha e uma camiseta. Ele poderia não aguentar o frio e morrer de hipotermia. E o pessoal vasculhava ali e não achava indício de nada do que poderia ter acontecido, sabe? Indícios físicos, nada. Não encontravam nada disso. E as buscas ali foram. Até que o cara queria que levasse cães farejadores e tudo mais para ajudar, mas não tinha cães farejadores lá na cidadezinha ali onde eles moravam, né? Tinha que vir de outra cidade e tudo mais. No outro dia ali, no dia seguinte, dia 6, né? Era uma quinta-feira, o pessoal voltou lá, mais voluntários e mais polícias, e não encontraram nada. Tava claro aí, né? Foi no outro dia de manhã, eles tinham ido lá à noite, ainda não conseguiram ver nada direito, e não acharam nada. Então, como não acharam indícios físicos, começaram a pensar o seguinte, quer saber? Esses caras aí mataram o Travis Walton e estão contando essa lorota de OVNI pra gente. A polícia começou a maquinar isso na cabeça deles, entendeu? Que era o medo dos rapazes, de eles começarem a pensar isso. Porque como é que eles iam se defender com uma história maluca dessa de OVNI? Mas aí a polícia começou a pensar nessa hipótese. Passados aí mais 3 dias, foi na quarta, aconteceu quinta, sexta, sábado, chegou lá o Mike no escritório do xerife, ficou bravo, falou, mas vocês não estão lá procurando o Travis Walton? O xerife falou, calma, só estão com helicóptero lá, homens a cavalo e jipe procurando o cara. Então eu quero que vocês tenham em mente que o pessoal realmente vasculhou a região lá atrás dele. Se ele tivesse escondido em algum lugar, eles iriam encontrar. Foi cão farejador, foi helicóptero, foi homem a cavalo, foi jipe, foi voluntário, foi um monte de gente atrás e não encontraram. Aí lembra que eu falei que a polícia começou a suspeitar de que poderia ser armação, ou que o Travis poderia estar escondido, alguma coisa assim? A polícia começou a ir na casa da mãe dele e interrogar a mãe, até ela chorar de falar, pô, eu não sei de nada, não sei o quê, porque eles suspeitavam que o Travis poderia estar escondido ali e tudo mais. Enquanto isso, a notícia aí desse caso do lenhador aí, que tinha sido atingido por um raio de um OVNI desaparecido, ganhou os noticiários e ganhou repercussão mundial. O mundo inteiro já estava sabendo aí dessa história e diversos jornais, repórteres e tudo mais se dirigiram para a cidadezinha de Snowflake. Teste do polígrafo. Então, segunda-feira, 10 de novembro de 1975, 5 dias após o desaparecimento aí do Travis Walton, a polícia falou para o pessoal, vocês vão fazer o teste do polígrafo. O polígrafo é mais conhecido como detector de mentira, ou seja, você senta ali, calma, ereto, não pode fazer movimentos, tem toda uma postura, um jeito, e aí tem um cara que fica do outro lado, analisando, fazendo as perguntas e analisando os resultados, administrando ali o polígrafo. E era muito usado o polígrafo nessa época aí, nos tribunais e em tudo mais, porque se ele indicasse que o cara tá falando mentira, era realmente ele tá falando mentira, tá? Era assim que funcionava. Então os 6 foram ali para a delegacia realizar o teste, até muitos deles estavam temerosos, um deles até falou que ficou com mais medo de esse dia fazer o teste do que o OVNI ali, porque ele falou, a gente não vai mais sair daí de dentro, eles vão encarcerar a gente aí, nós vamos ser presos, a gente pode ficar sei lá quantos anos na cadeia. E quem administrou o polígrafo ali foi um homem chamado Gilson, funcionário do Departamento de Segurança Pública do Arizona. E o C. Gilson aí falou, essa vai ser fácil, eu vou pegar esses caras aqui.
vou pegar porque os 6 aí não podem estar falando a verdade, um vai cair em contradição e eu vou pegar logo o mais fraco, que eu já tenho muitos anos de experiência, vou escolher aquele ali, ele não vai aguentar as perguntas, vai revelar e aí eu nem vou precisar fazer o teste mais nos outros. E escolheu lá o primeiro e começou a fazer perguntas, como se algum dos homens tinham feito mal ao Travis, se sabiam onde estava o corpo do Travis, pergunta desse naipe, entendeu? Jaco suscitando ali um assassinato, enterrar o cara e tudo mais. E aí o primeiro passou. Aí ele falou, uai. Foi o segundo, fez as mesmas perguntas, passou também. O terceiro, passou também. Então ele falou, peraí, esses caras estão falando a verdade. Foi o quarto, passou também. Foi o quinto, passou também. Só um deles, o rapaz chamado aqui, o Alan Dales, não fez o teste porque ele não se comportou de maneira certa e aí o resultado foi inconclusivo. Aí ele revelou depois que ele tinha ali uma ficha na polícia e ele omitiu essa ficha do Mike e com medo aí de fazer essa revelação, porque ele precisava do emprego, ele aí não conseguiu realizar o teste. E depois ele fez e passou também. Então todos ficaram aliviados, porque o administrador do polígrafo ali, o Sid Wilson, disse que eles estavam falando a verdade. Ele emitiu um documento e nesse documento, que é o que vocês estão vendo na tela, está escrito assim, ó: os exames com o polígrafo provam que os 5 homens realmente viram um objeto que acreditavam ser um OVNI e que Travis Walton não foi ferido nem morto por nenhum desses homens naquela quarta-feira. Se o OVNI for uma brincadeira, pensava Gilson, 5 desses homens não teriam nenhum conhecimento de fato. Aí, após esse teste do polígrafo, o xerife lá de Heber, que eu falei pra vocês guardar o nome lá, o Gillespie, eu não consigo falar o nome dele, ficou convencido de que essa história de OVNI era real. E ele disse, não há dúvidas de que estão dizendo a verdade. Já o xerife da cidadezinha de Snowflake, onde eles moravam, falou, que OVNI o quê? Esses caras mataram ele. Então até que uma hora ele pegou, foi com a televisão, uma equipe de TV, até a casa da mãe do Travis de surpresa, porque ele falou, eu vou flagrar que o Travis está aqui na casa da mãe dele, enganando todo mundo. Chegou lá e lógico que não deu em nada. O retorno de Travis Walton. Então, nesse mesmo dia 10, quando os rapazes fizeram o teste do polígrafo lá e 5 passaram com louvor e 1 deu inconclusivo no teste, pouco antes da meia-noite, o cunhado dele recebe uma ligação. E quando ele atende, é um cara falando, ó, aqui é o Travis Walton, eu tô machucado, preciso você vir me buscar que eu tô num posto aqui na cidade de Heber. O cara falou, ah, tá, eu sei, é mais um trote. Ele falou, não, sou eu mesmo, aqui é o Travis, vem me pegar, não sei o que. Aí o cara falou, é o Travis mesmo, não acredito. E aí ele pegou e ligou pro irmão dele, Duane, e os dois dirigiram até Heber ali e encontraram o Travis dentro da segunda cabine telefônica ali, usando a roupa que ele estava, um jeans, uma jaquetinha jeans e uma camiseta, quando ele desapareceu, aparentemente mais magro e com a barba crescida, deitado ali no chão. Pegaram ele, colocaram no carro e foram em direção à casa da mãe dele. E no carro ele ficava balbuciando coisas como seres de olhos grandes e contando umas histórias, estava bem ansioso, bem nervoso e ele acreditava que tinham passado algumas horas do acontecido. Quando ele soube que fazia quase uma semana, 5 dias que ele estava desaparecido, ele tomou um choque e ficou quieto. Falou, meu Deus, o que aconteceu, né? Chegou na casa da mãe dele, bebeu um monte de água, disse que estava morrendo de sede. Fez xixi e coletou a primeira urina, porque o irmão dele tinha escutado um conselho de um homem, falou, ó, pega a primeira urina dele e guarda. E ele mijou no potinho e guardou. E aí ele disse que ele comia e vomitava bastante e não estava se sentindo muito bem. E aí eles tomaram uma decisão, não comunicar à polícia imediatamente aí do retorno dele. Eles não resolveram falar, porque ele estava muito ansioso, muito assim, nervoso, entendeu? E eles sabiam que se chamasse a polícia ia cair na alma, interrogando e fazendo um monte de coisa. Então eles resolveram falar, vamos deixar ele dar uma acalmada. E aí, o que eles fizeram? Foram até Phoenix, ali no Arizona, visitar um médico que a galera falou ali, enquanto ele estava desaparecido, ó, vem aqui, se ele aparecer, que a gente vai fazer exames nele. E foram até lá e chegaram lá, viram que não era médico coisa nenhuma, era hipnoterapeuta. Eles até brigaram com a galera lá e voltaram embora. Só que no dia seguinte de manhã vazou a informação de que o Travis tinha voltado. Essa galera aí deve ter informado aí que ele voltou. E, enquanto isso, eles receberam muitos telefonemas. E um desses telefonemas foi de uma pessoa chamada Coral Lawrence, de uma associação civil aí de pesquisas de OVNI chamada APRO, que não existe mais, deve ser uma espécie de MUFON, dizendo o seguinte, olha, nós nos dispomos a levar um clínico geral e um pediatra até a sua casa para realizar exames no Travis Walton. Vocês aceitam?
eles aceitaram. Então, às 15 horas e 30 minutos, 3h30 da tarde, do dia seguinte, né, dia 11, terça-feira, foram lá os médicos e fizeram exames e constataram que ele estava tudo normal, aparentemente. E eu vou falar alguma coisinha a mais desse exame mais pra frente nesse vídeo, tá? E aquele xerife de Heber lá, o Gillespie, ele ficou sabendo que o Travis voltou pela mídia e ele ficou furioso, porque ele achou que ele era amiguinho dos caras já, porque ele disse, não, depois que o polígrafo falou que eles estão falando a verdade, eu acredito nessa história de óbvio. Falou, agora eles pegaram confiança minha. Só que o Duane estava ressentido com ele, porque falou, não, vocês não foram procurar o meu amigo aí direito. Ele estava com ressentimentos, achando que a busca que fizeram foi uma busca meia boca. Aí o Gillespie foi até a casa da mãe do Travis e falou, pô, mano, o cara chegou, vocês não avisam. E aí conversou ali, o Travis falou, quer saber? Eu vou contar o que aconteceu pra você. E ele foi a primeira pessoa a ouvir, fora do círculo ali interno do Travis Walton, dos irmãos da mãe ali, os mais chegados, a história dele. E a história que eu vou contar pra vocês agora. Dentro do OVNI. Seguinte, Travis Walton disse que foi abduzido, ele foi levado a bordo do disco voador. E ele desmaiou. Quando ele acordou, ele estava sentindo muitas dores pelo corpo, nem queria abrir o olho. E aí ele começou a abrir o olho devagarzinho e as imagens estavam embaçadas. E ele viu que estava num lugar branco. E olhou para cima, viu tipo uma luminária retangular branco. E falou, tô no hospital, tô no hospital. Aí ele olhou para os lados assim, viu 3 pessoas vestindo uma roupa vermelha assim. Aí uma dessas pessoas se aproximou e colocou um negócio metálico na sua barriga. Aí ele começou a pensar, falou, ai, peraí. Mas esses médicos estão muito esquisitos. Eu nunca vi médico usando esses macacões vermelhos. E ele falou, a hora que recuperou assim a visão dele, ele olhou direito e falou, caramba, isso não é médico coisa nenhuma. Ele viu uns seres baixinhos, cabeçudos, com olhos negros bem grandes, não tinha nariz, nem orelha, nem boca aparente, nada disso. E eram seres que ele se assustou assim, no que levantou, ele empurrou um deles e viu que eram bem leves e frágeis. Tanto é que esses seres se afastaram quando ele levantou. E aí o Travis começou a ficar bastante agitado e pegou um tubo que ele achou transparente ali em cima de uma bancada e tentou quebrar para fazer algum instrumento perfurante ali para se defender. E ele falou que bateu, né? O negócio era inquebrável. Enquanto isso, as criaturas ficavam assim para ele, fazendo sinal de pare, de não e tudo mais. E o Travis começou a gritar com eles, pá. E as criaturas falaram, quer saber? Deram meia volta e saíram por uma porta que estava atrás deles em direção a um corredor ali que tinha à direita. Então, quando ficou sozinho a sala, o Travis, ele meio que arrastando assim, ele estava meio fraco, ele foi se arrastando, ficou numa posição ali mais estratégica de defesa, esperando alguém entrar. Só que ninguém entrava. Então ele falou, bem, vou sair por essa porta. No que ele saiu assim, ele começou a passar pelo corredor, viu uma porta à direita, passou por uma outra à esquerda. Aí ele parou nessa da esquerda e resolveu entrar. No que ele entrou, ele falou que nessa sala tinha 3 retângulos, assim como se fossem portas fechadas, e uma cadeira no centro. E ele ficou com medo de ter alguém nessa cadeira no centro. E ele viu que não tinha ninguém na cadeira no centro. E um fenômeno começou a acontecer quanto mais ele se aproximava dessa cadeira. A parede ao redor da cadeira começava a ficar preta, e ele começava a ver pontos brilhantes como se fossem estrelas. E aí nessa cadeira ele viu que de um lado tinha um manche, tipo uma alavanca, e do outro vários botões. E ele começou a apertar aqueles botões ali na tentativa de sair de onde ele estava. Só que ele viu que quando ele apertava os botões, mexia ali num display que tinha ali ao lado. Aí ele começou a mexer no manche. Falou, vou sentar nessa cadeira e mexer nesse manche. Quando ele mexia no manche, ele falou que as estrelas, tipo, ficavam muito rápido. Então ele falou, quer saber? Eu acho que eu tô dirigindo isso daqui. Aí com medo de ir para algum lugar que não soubesse voltar, saiu dali. E ficou ali olhando aquelas 3 portas, falou, vou tentar abrir uma delas. Isso ele tá contando, tá, galera? Começou a apertar um monte de botão ali na cadeira, mas nenhum botão abriu as portas. Então quando ele olhou para a porta que ele entrou ali, tinha um ser humano. Ele falou, tinha um ser humano. Era um extraterrestre tipo nórdico, grande, 2 metros de altura, musculoso, loiro, vestindo um traje azul assim, usando um capacete transparente na cabeça. E ele começou a perguntar pro cara ali, onde eu tô, não sei o que, não sei o que. E o cara ficou quietinho, só aproximou do Travis, pegou ele pelo braço assim e começou a andar com ele. Então eles chegaram até uma porta, a porta abriu e desceu uma rampa. E ainda que ele desceu essa rampa, ele viu como se fossem outros discos voadores, como se eles tivessem uma nave mãe, entendeu? Então o disco voador estava ali dentro de uma nave maior, ele viu outros discos. E aí ele continuou andando até entrar em uma porta.
Quando ele entrou nessa porta, tinham 3 pessoas lá, uma mulher que tinha o cabelo maior e 2 homens, sem o capacete. O cara colocou ele sentado numa cadeira, que estava com o capacete, e sentou e foi embora da sala, né? E essas pessoas que estavam na sala ali com ele, olhavam com um olhar sereno e tudo mais. E ele, o que está acontecendo? Onde eu tô? E as pessoas só lá. E ele, onde eu tô? E ele começou a gritar. Enquanto isso, chegou ali um dos seres, que pareciam humanos ali, colocou um negócio aqui no nariz e na boca dele, e aí ele só lembra que ele apagou. E ele só se lembra de acordar ao lado de uma rodovia ali perto da cidadezinha de Heber, e até conseguiu ver o disco voador indo embora. Então olha que relato mais incrível que ele deu. Ele foi a bordo do disco voador, lá fizeram experimentos com ele, viu seres baixinhos, depois viu seres nórdicos e tudo mais. Um relato realmente impressionante. Testes de polígrafo em Travis Walton. Então o xerife ali da cidade de Heber, o Gillespie, ouviu essa história e falou: poxa, realmente é uma história fantástica. Bem, para eu ter certeza que você está falando a verdade, o que ele falou que ia fazer? Vamos fazer um polígrafo, um detector de mentira, né? O negócio era fazer detector de mentira naquela época. E aí ele falou, vamos, e arrumou tudo. Só que aí, de repente, o Travis não fez o teste. Porque ele ouviu conselhos de outras pessoas dizendo que o polígrafo mediu o estresse. E ele estava muito estressado, então poderia dar um teste negativo, sendo que ele falava que aquilo que tinha acontecido com ele era verdade. E não realizou este teste. Mas aí tinha ali a National Enquirer, um jornal, porque queria que ele fizesse um teste. E aí eles falaram assim, você quer que eu faça o teste? Então Travis e o irmão dele disseram, nós faremos o teste, mas com algumas condições. A primeira, que os resultados só serão publicados se nós deixarmos, se a gente aprovar a divulgação do resultado. E que seja administrado por uma pessoa íntegra, que leve em consideração o estresse que ele está tendo. E eles falaram, beleza. Então foram lá e levaram ali o administrador, o John McCarthy, do Laboratório Poligráfico do Arizona, para aplicar o teste. Só que esse teste aí foi envolto em mistérios, porque esse John McCarthy aí já foi todo tendencioso, já fez pergunta tipo acusando o Travis, e aí depois ele falou que o Travis não se comportou bem no teste, e ele concluiu o teste dizendo que o Travis estava mentindo, que era tudo mentira que estava falando. Só que como tinha ali uma cláusula que eles assinaram no contrato que não poderia ser divulgado esse teste, ele foi omitido e é alvo aí de muita especulação. Aí para você que tá aí falar, então o Travis não passou no detector de mentira, lembrando que o detector de mentira é uma máquina que é interpretada pelo ser humano. Então você tem que ver o cara que está administrando. Se o cara quiser te ferrar, ele te ferra. Aí o Travis falou, só para vocês verem que eu não estou mentindo, eu faço outros 2 testes. Ele fez depois outros 2 testes e passou com louvor, tá? Agora, seria tudo uma farsa? Sobrados. 7 pessoas diferentes passaram por testes do polígrafo em várias ocasiões, em mais de uma ocasião, e as 7 passaram com louvor. Mesmo assim, os céticos ali tentavam ali acabar com a história dele. Então eu vou elencar aqui algumas das coisas que os céticos dizem para falar que é tudo mentira o que o Travis Walton falou. Então vamos lá, a primeira delas aqui é o seguinte: a reação da mãe dele quando eles chegaram para dar a notícia. Lembra que eu falei que eles foram contar para a mãe dele e a mãe dele falou, alguém de vocês contou isso para outra pessoa? E ela permaneceu calma. Então, se você sabe que teu filho levou um raio, praticamente morreu e foi levado a bordo do disco voador, você fica calma desse jeito? Então eles falaram, alguma coisa tinha ali. Outra coisa é aqui, enquanto estava desaparecido, o Travis Walton, um rapaz pesquisador chamado Fred Silvanus, de Phoenix, foi lá e fez uma entrevista com o Mike Rogers, o patrão ali do Travis, e com o irmão dele, o Dwayne. E fez várias entrevistas e falava, não, eu tô do lado de vocês porque a gente acredita em OVNI, não sei o quê. E os caras confiaram nele. E nessa entrevista, que tem gravada, o Mike disse que estava preocupado em perder ali o contrato com o Serviço Florestal Americano, por não cumprir o prazo, porque eles pararam de trabalhar e eles tinham que cortar a madeira. E o irmão dele, Dwayne, disse que eles gostavam muito de OVNIs e que há muito tempo atrás ele já tinha visto um OVNI e que os irmãos combinaram que se algum deles visse um OVNI um dia, correriam em direção, porque não é todo dia que se vê um disco voador. Então essas respostas acabaram por fomentar os céticos, algumas coisas que eu vou mostrar mais para frente. Outra coisa que pesa é que quando fizeram o exame
o exame médico nele, tinha uma picada vermelha aqui no cotovelo. E aí falaram, isso daí é uma picada de uma injeção, né? A ponta de uma agulha de uma seringa. Ele injetou LSD ali, por isso que ele ficou com essa história maluca. Só que o picada não era em veia nenhum, tá? Então não tinha como. E o Travis disse que aquilo lá devia ser algum esbarrão na madeira, porque eles viviam no meio da madeira ali. A função deles era cortar a madeira, então eles esbarravam toda hora em madeira. Ele falou que não era injeção. E posteriormente fizeram um teste de drogas nele e não deram nada, e não deu nada, tá? A análise da urina, lembra que ele guardou a primeira urina dele? Revelou a falta de cetonas. E era para ter um monte de cetona, porque se ele ficou 5 dias sem comer, o corpo ia começar a acabar com a gordura corporal. E aí não ia ter cetonas na urina, mas tinha muita cetona, então sinal que ele se alimentou. Ele pode ter se alimentado lá e não se lembra, porque ele ficou um período longo sem se lembrar do que aconteceu, apesar de ele estar aparentemente mais magro. E também muitas pessoas acabaram ficando com o pé atrás quando o primeiro teste desse polígrafo que aconteceu ali com o McCarthy, John McCarthy, que falou, não, porque ele tá mentindo tudo, veio a público. Aí quem acreditava nessa história falou, não, mas espera aí, ele não passou no teste polígrafo. Então ele tá mentindo nessa história que ele diz. E esse teste acabou tendo mais peso do que os outros 2 que ele fez, que ele passou. Mas o verdadeiro cético que sempre pegou no pé dele foi um cara chamado aqui Philip Klass. E vamos falar dele. Pedra no sapato, Philip J. Klass. O Philip Klass era um jornalista de aviação por profissão e ele era um antagonista de OVNI. E você falava em OVNI, ele ia lá e isso não existe, não sei o que, não sei o que. E é lógico, quando ele soube da história do Travis Walton, ele tratou de ridicularizar essa história, estudar e dizer que ele estava inventando tudo. E ele disse o seguinte, que o Mike Rogers fez sumir o Travis Walton porque ele ia perder o contrato com o serviço florestal, porque ele não ia conseguir cumprir o prazo, e aí ele ia invocar o caso fortuito do contrato, livrando-se assim de inadimplência. Então ele falou, presta atenção, vamos fazer o seguinte, galera, vamos inventar essa história todo mundo, e vamos fazer o Travis sumir, porque nós não vamos conseguir dar conta desse contrato, e aí eu invoco essa cláusula aqui, o caso fortuito, e a gente não perde o serviço, entendeu? A gente continua tendo... Aí ele falou, eles fizeram isso daí, então esse desaparecimento foi tudo acumulado para isso acontecer. E ele disse assim, se o Travis Walton desapareceu, por que ele surgiu numa cidadezinha do lado 5 dias depois? Eu ia ficar espantado se ele surgisse na Austrália, lá na Holanda, com a mesma roupa que ele estava e sem dinheiro nenhum. Mas não, ele surgiu aqui do lado. Então isso é tudo mentira. E ele ficou pegando no pé, sempre pegando no pé da história aqui, durante décadas, tá falando que era tudo uma farsa, sem nunca ter falado com o Travis Walton. E divulgando aí, contando essa história de que... Você acha que tem pé e cabeça? Daí não tem pé nem cabeça, né? O cara ficou tanto tempo fora aí. Tá há tanto tempo, fizeram detector de mentira, mas ele sempre ficou batendo no pé. Batendo ali nessa tecla, né? Melhor dizendo, de que era tudo falso. E ele descobriu também, junto com outros pesquisadores, que passou lá na NBC um programa chamado Incidente do OVNI, que dramatizou a história do caso Hill, Beth Barney Hill ali, que foram abduzidos também. Aliás, vou fazer um especial sobre esse caso também para trazer aqui para vocês. E aí falaram, viu? Ele viu na TV isso antes, então por isso que ele imaginou na mente dele. Só que não tem nada a ver o caso dele com o do Beth Barney Hill. É totalmente diferente. O fato é que, quando faleceu aí o Klaus, acho que ele faleceu em 2002 ou 2005, se eu não me engano, ele acabou falecendo, e aí, com acesso à informação ali, as leis de acesso à informação, começaram a investigar ele. E viram que parece que ele trabalhava para o Serviço Secreto Americano, e era o Serviço Secreto Americano que financiava ele. Por quê? Porque uma vez ele tentou comprar ali uma das testemunhas dos lenhadores ali, que presenciaram tudo. Ele disse, se você mudar a sua história, te dou $10 mil. Isso lá na década de 70. $10 mil é dinheiro até hoje. Se você converter $10 mil em reais, dá 38 mil reais. 38 mil reais é dinheiro para você? E aí o cara falou, não, eu não quero esse dinheiro, não vou mudar. Então ele falou, da onde que veio esse dinheiro dele também? Aí então eles suspeitam que esse Klaus, por isso que ele ficava no pé do Travis Walton, trabalhava para alguma agência do governo e era financiado pelo governo. Tudo isso está descrito, toda essa história aqui do tentativa de suborno e dele trabalhar para uma agência secreta, num excelente documentário chamado A Verdadeira História do Travis Walton, que tem completinho no YouTube, legendado em português. Se você tiver curiosidade, assista, é um documentário muito premiado sobre esse caso. Palestras, livros, filmes.
Passado o tempo, deu uma diminuída no furor, né? O Travis virou ali capataz de madeireiro, continuou trabalhando no seu ramo, continuou morando na cidadezinha de Snowflake, o mais incrível possível. Casou com a Dana, né? A irmã do chefe dele ali, do Mike Rogers. E ele começou aí a divulgar a sua história, porque ele falou, não vou deixar as pessoas deturbarem o que aconteceu. E começou a dar palestras, e ele já deu centenas ou até milhares de palestras contando a sua história nesses mais de 40 anos, sem aumentar nem diminuir nada. Isso também é um diferencial desse caso. Porque ele não aumentou, não chegou 10 anos depois e falou, não, tinha uma porta que eu me lembrei. Não, ele sempre conta a mesma história ao longo dos tempos. Já veio no Brasil, tá, algumas vezes, aí a revista UFO já trouxe ele, Congresso Peruíbe, para contar a sua história. Escreveu um livro, o livro foi escrito em 1978, The Walton Experience, onde relata o que viveu ali dentro. Esse livro virou filme, Fire in the Sky, de 1993, Fogo no Céu. O filme aí conta algumas inverdades, vamos dizer assim, o que motivou ele a escrever um novo livro, tá? Que foi lançado no Brasil pela editora UFO, que é esse livro aqui, ó, Fogo no Céu, a verdadeira história de uma abdução. O livro da revista UFO, escrito pelo Travis Walton, onde ele separa o que é mentira na produção Fogo no Céu e o que é verdade. E tem um apêndice aqui, bem extenso esse apêndice, deixa eu até ver a página aqui para eu achar certinho, onde ele fala ali sobre o Philip Klaus ali, confrontando o Philip. Cadê o suma? Aqui. A 349, que eu vou mostrar para vocês. Confrontando Philip Klaus. Olha lá, o cara, olha aqui, é um monte de página, ó, onde ele vai se defender de todas as acusações que esse cara fez aqui para ele ao longo desses anos, dessas décadas todas. Se você tiver interesse em comprar esse livro, esse é o último exemplar que eu tenho na loja Assombrada, vai na descrição que eu vou deixar o link aqui para vocês. E o Travis está até hoje contando a mesma história aí para vocês, que é basicamente essa história que eu contei aqui neste especial. Conclusão. Galera, é um caso clássico. É um caso aqui onde 7 pessoas passaram pelo polígrafo mais de uma vez e todas passaram. A probabilidade disso acontecer beira 1 em 1 milhão, tá? E o Travis conta a mesma história, sem aumentar nem diminuir, há décadas. Foi tipo uma coisa inédita essa história aí de emitir um raio, bater nele e tudo mais, tá? Então não tinha algo parecido, vamos dizer assim. Que nem ele nunca tinha tido uma história semelhante a essa que aconteceu com ele. É algo realmente que a gente tem que dar alguma credibilidade. Não nos deixemos aí levar por um pontinho que possa... então você vai desmerecer todo aquele oceano por causa de um pontinho. Não é assim que funciona, você tem que pesar na balança, entendeu? E ver o que você acha. Então, depois de eu fazer toda essa pesquisa, faz 3 dias que eu estou assistindo documentário. Aliás, quero agradecer aqui ao Thiago Tiquete, que me auxiliou no texto que eu usei como base para fazer. Aliás, você pode ver o texto, tá na descrição, o endereço para ir lá para o blog Assombrado, toda a dúvida que eu tinha eu mandava para ele. Também vai estar na descrição as redes sociais do Thiago Tiquete, que já escreveu vários livros, eu já fiz especial aqui dos livros dele, Tipologia de Naves, Tipologia dos Extraterrestres. Então ele me auxiliou aqui. É um caso clássico que depois de eu estudar tanto, eu fiquei realmente propenso a acreditar na história dele, tá? Não vou pôr a mão no fogo, acreditar 100%, não, mas 90% de crédito eu tô dando para esse cara aqui por tudo que aconteceu e por todas as evidências que apontam que ele está falando a verdade. Assombrados, gostou? Deixa o joinha, coloque a sua opinião, é muito importante isso daqui para fazer esse vídeo bombar na internet. Não esqueça das camisetas, tá? Camiseta Abdução, ED no Tubo, link está na descrição, vai lá e garante a sua. E nos vemos aí no próximo vídeo. Assombrados, até mais! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados, .com.br, você não se inscreveu.